Olá, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos os amigos, irmãos, irmãs, companheiros de jornada. Sim, nós estamos numa jornada, numa viagem planetária para cuidar do nosso orbe, cuidar da Terra, para que ela cresça, para que ela evolua, para habitar os novos habitantes, as pessoas mais evoluídas, as pessoas mais amorosas, mais compreensivas, mais auxiliadoras umas com as outras. Essa é a nossa missão aqui na Terra, de todos nós. E por isso, muito bem-vindo, bem-vinda a esse humilde canalzinho, né? Canal no Quai, no Face, no YouTube, Instagram, TikTok e tudo que vier pela frente, no futuro. Deixe o C, curta, comente, compartilhe, para espalhar o Evangelho, para espalhar boas mensagens para nossos irmãos e irmãs na Terra, no Universo. Muito obrigado pelo bom dia, muito obrigado pela boa noite, obrigado pelos comentários. Eu curto pessoalmente cada um. Eu só não respondo porque seria injusto responder só para um, só para outro e deixar os outros 100, 200, 500 mensagens sem respostas, né? Então, eu curto. Mas saibam que quando aparece no feed de vocês, o autor curtiu a mensagem, pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que foi eu pessoalmente, né? Então, eu faço questão, chego de serviço, pego meu chimarrãozinho, sou gaúcho, né? Pego meu mate, meu chimarrãozinho e fico ali, lendo as mensagens de vocês. Porque o carinho de vocês, né? Dizendo gratidão, que estão melhorando de vida, que estão mais conectados, que estão de volta com Jesus, de volta com a sua fé, com a sua espiritualidade, com a sua religião, né? Seja os irmãos afro, religião afro, qualquer religião, estando em comunhão com o bem, Deus não se importa de qual religião você escolheu. O importante é você seguir as normas dele, as orientações de Deus. E para seguir as orientações de Deus, há muitos caminhos, que são todos os tipos de religião. Por isso que a orientação é não ter preconceito contra a religião afro, contra a religião evangélica, contra os católicos, contra os espíritas, contra os budistas, Seixinue, os hinduístas. Não é para ter preconceito. Porque são todos caminhos, né? Ruas, estradas, avenidas, endereços que a gente percorre, o ser humano percorre, mas para chegar no destino final, que é o contato com Deus, com Jesus. Então, dito isso, curtam, comentem, compartilhem. E eu já fiz a prece de abertura em off. O pai tá off. Já fiz a prece de abertura em off, para não instigar vocês, né? Amanhã sim, na sexta-feira, a gente faz a prece em abertura e no encerramento, porque é o Evangelho no lar, né? Daí tem que ter a prece de abertura e a prece de encerramento. Agora, hoje não é Evangelho no lar, hoje é o nosso estudo do Novo Testamento. E o nosso assunto é o grande servidor. De onde Eduardo tirou isso? Bora lá? Tomar minha aguinha. O grande servidor. Eu tirei lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 41 até o 45, né? 41, 42, 43, 44, 45. E no Evangelho de Lucas também está a mesma passagem, uma frasezinha aqui, outra ali, né? Porque são autores, né? Escritores diferentes, mas a mesma passagem, a mesma história. Lá em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 24 até o 27. Então, meu amigo, minha amiga, meus amados e amadas seguidores, seguiamores, né? Aqueles que são como eu, curiosos, mas de onde esse maluquinho está tirando as coisas?
e tiver um tempinho, Deus fica muito feliz, Jesus, seu mentor, seu anjo da guarda, se você ir lá mesmo no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, nesses capítulos que eu mencionei, e ver. E aí vocês verão esse texto que eu vou ler agora junto com vocês e para mim também. Ouvindo isso, que é o assunto que nós gravamos e estudamos ontem, que era o pedido da mulher de Zebedeu, aquele pedido da mãe, né, pedir para Jesus deixar colocar os dois filhos na mesa lá da ceia, lá um do lado direito, outro do lado esquerdo, mas também no reino dos céus, né, já antecipar, né, já ver esses dois aqui vão. Aí Jesus disse, não, eu não escolho. Quem escolhe é meu pai. Só que para ir lá tem que seguir as regras do meu pai, não é eu que escolho. Então, isso a gente... Daí, ouvindo isso, né, ouvindo aquela história ali, vendo, né, estava ali na mesa, os 10 se indignaram, ficaram com ciúmes. E é normal o ser humano, né? A gente fica assim, o que aquele lá tem? O que aquelas lá tem? O que eles têm? A gente também faz a mesma coisa. Então, eles ficaram indignados com os dois irmãos. Né? Eles botaram a culpa nos irmãos, que eles queriam ser melhores que o resto dos apóstolos, os outros 10. E começaram a maltratar, a deixar de lado, a maltratar, né? Olhar para ele torto, né? Então Jesus chamou, né? Jesus, porém, convocando, ou seja, vamos fazer uma reunião aqui e vou explicar para vocês. Então Jesus, convocando-os, disse: vocês sabem, vocês conhecem, que os governantes dos gentios, seja os governantes, né, dos gentios, exercem domínio sobre eles, sobre os gentios. E os seus grandes, ou seja, a hierarquia maior que o prefeito ali do gentio, da cidade de gentios, né, o governador e o presidente, exercem autoridade sobre eles. Então tem uma hierarquia, né? Vamos botar aqui numa cidade: prefeito, aí do estado o governador, e do Brasil, no mundo, né, do Brasil o presidente. Não será assim entre vocês, entre os 12 ali, e entre nós, né, seres humanos. Não será assim entre vocês. Mas, ó, Jesus dá uma orientação, né? Não será assim entre vocês, ou seja, não se preocupem. Para chegar perto de mim, para estar comigo, Jesus, não é porque é o mais bonito, não é porque é o que tem mais dinheiro, o que tem mais posses materiais, não é porque é o que tem mais estudo, não é o que tem, sei lá, uma família casada e o outro não tem, daí o outro não vai. Nada disso. Jesus diz, ó, mas quem quiser tornar-se o maior entre vocês será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vocês será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui termina a passagem. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vocês será o vosso servidor. Que principalmente nós, que nos dizemos e que somos, né, estudamos, lemos, conhecemos a Bíblia, que somos cristãos, que somos evangélicos, que somos espíritas, que temos uma religião a seguir, um dogma doutrinário, nós temos que lembrar dessa passagem, tê-la em nosso carro. Pelo menos uma frase. Né? Quem quiser tornar-se o maior entre vocês será o vosso servidor. Lembrarmos que, no nosso caso espírita, que nós temos um olhar diferente, um viés um pouquinho diferente dos outros irmãos.
Nós sabemos e cultuamos, admiramos que Jesus é infinitamente muito mais evoluído que o mais evoluído que a gente conheceu pessoalmente. A luz dele é imensurável. E se ele, que é praticamente um Deus que esteve entre nós, serviu a humanidade e ainda serve, né? Serviu pessoalmente. Tem várias passagens, né, dele lavando os pés dos discípulos. O que isso, para o contexto religioso que tinha na época, para os fariseus, os saduceus, os escribas, já tinha um contexto religioso. Tinha tudo o que nós temos, né? Hierarquia, né? Os iniciados, roupa na estica, né? Não me toque e tal. E aí eles olharam Jesus, que era o mestre daquela multidão que o seguia diariamente, todos os dias. O mestre só tinha sossego para dormir. E ele tinha a humildade, Jesus, de se ajoelhar ali, né? Porque o outro está sentado, tá vendo? E ali, lavando os pés, né? O simbolismo de lavar os pés. Simbolismo da humildade. Então, quando nós entramos em contato com a Bíblia, com os evangelhos, com a religião, qualquer uma, o primeiro princípio que nós temos que aprender em nossas vidas, particular, íntimas, é aprendermos a ter e a cultivar, a cultuar, a exercê-la, a humildade. É esse o convite que Jesus está dizendo. Você quer ser grande, você quer ser maior reconhecido entre o seu núcleo ali, procure ser reconhecido não pelas roupas bonitas que você veste, não pelo rosto, pela aparência, através da, né, que você cultivou com maquiagem, que você cultivou, né, com cirurgia plástica, que você cultivou, sei lá, mas, né, não. Procure ser o maior demonstrando exemplo, sendo exemplo. Porque o meu avô sempre dizia, e eu na época não dava muita bola, porque era criança, pré-adolescente, adolescente, homem velho, com 25 anos, 30. Não dava muita bola. Mas ele tem razão, né? Porque ele sempre dizia, e é verdade, que o exemplo vale mais do que falar para 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas ao vivo, a multidão no estádio. Porque o exemplo eu posso fazer quieto, no meu dia a dia. Esse assunto entrava em pauta toda vez que porque eu era mais tímido, mais reprimido e tal, e aí eu falava, né? Nunca vou ser como o senhor. Eu acho que a nossa história da família, de ter um palestrante, um trabalhador efetivo, assim, que a cidade conhece, né? Vai acabar com o senhor. Que pelo jeito eu só vou ter conhecimento, mas falar, trabalhar no dia a dia, nas quartas-feiras e nos sábados, lá no Viana de Carvalho, não vou conseguir. Lá com 15, 17, 30 anos de idade, né? Até 10 anos atrás. E aí eu vou sempre me vir com essa, né? Um homem humilde. Você vinha com essa. Meu filho, não se preocupe se você vai falar para uma multidão ou você vai falar para uma pessoa. Isso aí é de menos.
o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Porque a gente vê tantos aí que tem o dom da palavra, que falam com emoção, aquela gritaria, né? Porque o gritar, gente, eu podia estar gritando aqui, eu podia estar, né? Porque o gritar, ele faz parte de uma psicologia, né? Aí vocês, oh meu Deus, ele é ungido, Deus está com ele, Jesus está ali com ele, porque está gritando e coisa. Não. Porque entre gritar e falar baixinho, o que vai importar mesmo são as atitudes, são a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. E assim é para todos os religiosos, inclusive nós humildes, que só frequentamos. Então, esse dos exemplos antigos, botem em sua mente, escrevam, colocam no celular, colocam no carro, colocam um exemplo, ou o exemplo, o estilo de vida vale muito mais do que 1000 palavras. Então, para você que é tímido, tímida, para você que tem vergonha de falar em público, ou falar até mesmo com seus familiares, com o filho mesmo, o que acontece, gente? Tenha isso em mente. Você pode sim. Você pode tudo. Só tem que encontrar uma forma, um meio que se adeque ao seu proceder, ao seu estilo de vida, às suas características, né? Mas sempre tem um viés para servir a Deus. E o exemplo de humildade serve e fica gravado na mente de quem observa, de quem convive com você, para toda a eternidade, principalmente quem tem filhos. A melhor forma, depois dos 18, 20 anos, de educá-los, de trazer para Deus, para Jesus, não é obrigando a ir para a igreja, não é obrigando a ir para o centro espírita, não é comprando o livro e toma aqui, ó. E toma aqui, que era o que antigamente fazia, né? Na minha geração, eles sempre faziam isso com a gente. Mas é que era o entendimento deles, da gente. Toma aqui. Não. Graças a Deus, cada geração evolui. É o exemplo. Jesus nunca impôs nada. Ele nem foi contra as próprias igrejas que já existiam na época. Ele simplesmente disse, né? Eu não vim destruir. Assim como nós, a gente não veio destruir sua crença, sua fé. Você quer seguir, segue. Você continua. A gente só quer mostrar, Jesus só quis mostrar que é mais importante para Deus a humildade, o amor, a fé, a caridade, a fraternidade. Então, você quer ser grande? Você quer ser conhecido na sua comunidade? Você quer ser lembrado, lembrada para sempre? Através das suas gerações, né? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E vão sempre alguém que vai lembrar as nossas ações em vida. Eu não vou lembrar do Eduardo falar. Meu tio, o primo lá, o primo da minha mãe lá, falava bonito, falava legal. Não, isso aí não vou lembrar. Daí eu quero saber, agora, se a minha prima fala, não, olha, o primo de vocês era um cara bom, ajudava, e não sei o quê, estava sempre disposto para ajudar, para ter uma palavra amiga, não sei o quê. Isso vai reverberar naquela criança, e aquela criança, quando ficar adolescente, vai passar para outra pessoa, e vai passar, e você já lá na espiritualidade, né, já morreu, já foi, já cumpriu sua missão, vai ser lembrado por toda a vida. Que nem eu lembrando do Rô agora. Faz 4 anos que o meu avô morreu. E estou lembrando, e lembro quase todos os dias. Essa é uma forma saudável de lembrar dos nossos entes queridos. Porque eles recebem a mensagem. Chega na mesma hora. Agora, se a gente falar chorando, falar triste, aí vai deixar eles tristes. Vai deixar eles angustiados. Agora, esse tipo de lembrança, coisas boas, isso traz um bem-estar. Então, é uma forma de a gente fazer o bem para os nossos entes queridos, lembrando dos ensinamentos, conselhos, orientações, estilo de vida saudável,
que nos impactou, porque todo mundo ensina todo mundo. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Todo mundo ensina todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Somos só entre sociedade, né? Aquele que tem um cargo maior, aquele que recebe mais, aquele que tem uma casa melhor, tem carro, tem mansão, tem iate, tem mulheres, tem maridos, tem homens, só isso. Mas na essência, né? Nós parar para pensar, ninguém é maior que ninguém, né? Ninguém é maior. Temos as mesmas dores, as mesmas doenças, podemos morrer do mesmo jeito. Então ninguém é maior que ninguém. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se maior entre vós, será vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ou seja, por que Jesus diz isso? Porque a mentalidade que o povo tinha naquela época, que quando viesse o Messias, que os profetas tanto anunciavam através dos séculos, antes de Jesus vir, ele ia, né, formar um exército, matar os romanos, tá, tirar os imperialistas, ele ia virar o rei, né, o ditador e tal, e daí ia ter tudo, né? Ia ser servido. Não? Ele veio e ele serviu. Jesus não comprou um terreno. Jesus não teve uma casa. Jesus, depois que se assumiu, nem trabalhava mais. Ele trabalhou até os 30 anos, mas depois se aposentou. E não trabalhava mais, só que ele não tinha rede. Como é que ele vivia? Como é que ele vivia então? Através das pessoas. Tá? As pessoas que davam as coisas para ele. Mostrando humildade. Pô, o Filho do Homem. O dono de tudo isso. Dependendo de mim. Isso já impactava as pessoas. E é por isso que ele é lembrado através dos tempos. Porque se ele tivesse só falado e não feito nada, nenhum gesto de humildade, teria, mesmo com as escrituras, teria se apagado. Então a resposta é: você quer ser grande? Você quer ser eterno? Você quer chegar lá na espiritualidade e ser recebido por uma multidão, que é a coisa mais linda do mundo? Né? Você tem uma vida humilde, uma vida, né, sem graça para a maioria das pessoas. E aí quando você voltar, você levar um choque. Eu já tive um pouquinho disso, que foi o sonho que eu tive, né, há um mês atrás. Que meu mentor espiritual me levou, me largou lá dentro de um estádio. Aí a luz se acendeu. Eu nunca vi um estádio de 4 andares. Aquele monte de pessoa feliz, alegre, olhando, e eu levei até um susto, né? Por que ele me largou aqui? Aí de repente eu vejo entrando Jesus. Não, mas não olhou para mim. Não tive contato, assim, não conversei, não. Fiquei um metro, 2, olhando ele, saudando a multidão com uma criancinha no braço. Aquilo foi uma comprovação para mim, para continuar. Que quando a gente pensa, será que vale a pena? Né? Estou sozinho, não aparece ninguém que compreenda, que entenda, né, o porquê das escolhas, o porquê de fazer algo diferente que a maioria. Será que vale a pena? Aí Deus, Jesus, usa os sonhos, usa uma pessoa para falar com você, para te lembrar. Vale a pena. Vale a pena. Você pode estar sem reconhecimento agora, mas
quando você voltar, há uma multidão para pelo menos lhe abraçar, pelo menos dizer, nós sempre estivemos com você. Por quê? Por que multidão? E todos vocês têm multidão esperando vocês. Porque toda vez que a gente ajuda uma pessoa, uma pessoa, essa uma pessoa, por exemplo, alguém me ajudou, alguém me ajuda, alguém me orienta, alguém me dá um rancho, alguém me dá uma cesta básica, alguém cuida de mim, alguém me aconselha, alguém, né? Os olhos materiais estão ajudando só eu. Não vê ninguém, né? Eu tenho vó que já morreu. Você também, né? Tem vô, tem pai, tem tia, mãe, avós, tá? Fora os amigos, amigas, fora, né? Fora Jesus, fora todo mundo. Essas pessoas, ao verem que você trata bem um filho, uma neta daqueles que já morreram, ou uma mãe, um pai daqueles que já morreram, o que eles fazem? O que eles fazem? O que você faria quando tratam bem seu filho ou sua filha? Você quer o bem daquela pessoa. Você quer também cuidar, proteger aquela pessoa. Por quê? Porque ao proteger aquela pessoa, ao cuidar, ao rezar pelaquela pessoa, ao sentir uma simpatia, uma empatia pela pessoa, aquela pessoa vai ter mais tempo para cuidar do meu filho e minha filha que está na terra. Do meu pai, da minha mãe, que está na terra. Então, quanto mais pessoas você ajuda no decorrer da sua vida, vai ampliando o leque. E aí mesmo você morrendo sozinho, sozinha, ao desencarnar você leva um choque, porque nós somos recebidos pelas pessoas que nos amam. Né? Meu Deus! É isso. Então, não desanime. Se você faz o bem e é contrariado pela maioria, não desanime. Você é pequeno na terra, pequena na terra. Né? Porque não é reconhecida, a família não valoriza, né? Nós não valorizamos nossas esposas, né? Nossos maridos, nossas esposas que cuidam da casa direitinho. A gente só valoriza quando a gente separa. A gente vê, perdi minha empregada, perdi minha secretária, perdi minha faxineira, perdi minha cozinheira, perdi minha contabilista. A gente só percebe quando a gente separa, principalmente lá em homens. Então, vamos dar mais valor. E mesmo que a gente não dê valor para essas pessoas que moram conosco, mas já saibam que elas são valorizadas no mundo espiritual. Todos nós. Quanto mais bem fizermos, mais seremos valorizados. Então, essa é a mensagem, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será você, da mesma forma que eu fiz. Então, nós religiosos temos que ter isso. Humildade. Não a soberba. De porque nós temos mais conhecimento, que nós temos contato com a Bíblia, e papapá. Nós temos que pisar em cima dos nossos irmãos. Temos que estar gritando, você vai para o inferno, você é pecador, você é pecador. Não, a gente sabe que são, fazer o que são. Mas não se meta. Deixa fazer a vida deles. Que com o tempo eles descobrem, né? Que todos nós, chega de determinado tempo, que Jesus chama direto, mas que toca em nossos corações e nós vamos em busca de Jesus. Não fica apontando o dedo, xingando, não se misture se você não quer, mas não aponte o dedo, como a maioria faz. Então, bora lá, fazendo nossa prece de encerramento. Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos juntos mais uma vez para esse estudo maravilhoso. Obrigado aos amigos espirituais por nos inspirarem, por sempre comparecerem aos nossos estudos e nos ajudar através das inspirações, auxiliando, nos lembrando de fatos ocorridos com o próprio Jesus naquela época da Bíblia. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal, que assim seja e assim será. Muito obrigado. Amém, amém. Fique com Deus e até a próxima.